Fala pessoal, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Então a gente está num vídeo da série Datas Históricas e a gente está completando 60 anos da descoberta da estrutura do DNA. E isso aqui não foi do dia para a noite. Então, até chegar nesse prêmio Nobel que rendeu a dois ingleses a descoberta da estrutura da molécula do DNA, aconteceu vários eventos históricos e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Em 1928, para começar essa história, teve uma descoberta muito interessante, que foi o chamado princípio transformante, que acontecia em bactérias. O cara percebeu que se você cultivasse bactérias patogênicas, por exemplo, com bactérias que eram não patogênicas, bactérias não patogênicas adquiriam essa característica de serem patogênicas da outra bactéria. Ou seja, se você cultivasse bactérias patogênicas e não patogênicas, a não patogênica se transformava em patogênica. E aí começou uma série de estudos para tentar identificar o que era o mecanismo responsável por fazer com que essa bactéria não patogênica se transformasse. Tanto que ele chamou, um cara chamado de Griffith, em 1928, chamou esse princípio de princípio transformante. E vários estudos decorreram. Em 1944, um grupo de um pesquisador chamado Avery começou a tentar desvendar o que era o responsável por esse mecanismo de transformação bacteriana. E aí, já suspeitando da existência e do DNA ser o responsável por esse mecanismo, o Avery descobre que exatamente o DNA era o responsável por fazer esse princípio transformante. Ou seja, de alguma forma, aquelas bactérias não patogênicas, elas adquiriam DNA, características genéticas da bactéria que era patogênica, e aí ela se transformava em bactéria patogênica. E aí, só que o mesmo Avery fazendo esses estudos, ele ainda desconfiavam dele ainda. Havia uma grande suspeita e os caras que não aceitavam o DNA como uma molécula que guardaria informação genética, suspeitavam, por exemplo, que seriam as proteínas as capazes de fazerem isso. Isso foi uma grande discussão no século passado. Quem era a molécula responsável por guardar a informação genética? Era o DNA ou eram as proteínas? E tinham caras que juravam de pé junto que eram as proteínas, porque eles alegavam que as proteínas são moléculas muito mais complexas, né? Moléculas que têm estrutura tridimensional, e o DNA, né, aquela molécula simplesinha, eles já conheciam, né, feitas por 4 nucleotídeos diferenciados, uma molécula simples. Como é que uma molécula tão simples guardaria informação para organismos tão complexos como a gente? E aí ficou essa discussão, até que em 1952, um outro grupo de estudo, usando um vírus de um tipo chamado bacteriófago, descobriu e aí finalizou essa discussão, provando que o DNA era realmente material genético. E se a molécula de DNA fosse material genético, ela teria que ter algumas características muito importantes. Uma primeira característica que essa molécula deveria ter era a capacidade de replicação. Essa molécula, ela deveria conseguir fazer cópias dela mesma. Então, essa era uma característica que essa molécula deveria ter. Outra característica que essa molécula deveria ter, ela deveria guardar de alguma forma informação. Ela deveria ser uma molécula informacional. Então, o DNA ele tinha que ter a capacidade de se duplicar, ou seja, de fazer cópias dele mesmo. Ele tem que ter a capacidade de guardar informação dentro dele. E essa informação a gente vai aprender depois, que guarda, por exemplo, são as informações genéticas para a construção de proteínas, por exemplo. E aí, para descobrir como que o DNA consegue fazer cópias dele mesmo, como que ele guarda essas informações, vieram num grupo de estudos na Inglaterra, dois ingleses chamados Watson e Crick, que vão desvendar a estrutura do DNA. Isso foi uma corrida no século passado para tentar descobrir isso. Eles sabiam que desvendando a estrutura do DNA era a consequência de descobrir os outros mecanismos que a gente falou aqui. A duplicação dessa molécula, como é que ela guarda essa informação. E aí foi desse jeito mesmo. Quando Watson e Crick, em 1953, lançaram um artigo na Nature, e aí descobriram a estrutura desse DNA, eles propuseram um modelo para essa estrutura molecular, e a partir disso eles descobriram como que essa molécula consegue guardar informação, como que essa molécula consegue fazer cópia dela mesma. E esses mecanismos ajudaram e deram início, foi o pontapé, uma ciência que é muito grande hoje, que é a chamada engenharia genética, que é a genética em si, né? A parte da engenharia genética, a manipulação dessa molécula de DNA, começa a partir desses estudos aqui do Watson e Crick da estrutura molecular do DNA. Pessoal, então
Essa foi a estrutura proposta pelo Watson e Crick para tentar mostrar como que o DNA se estrutura. E aí esse esboço que você conhece, um esboço muito famoso, aquela novela O Clone, você via lá, né, o DNAzinho passando lá, lembra? Então, esse desenho que é o esboço mais famoso que o Watson e Crick propuseram para essa molécula de DNA. Então, o que você consegue ver? Primeira coisa, que essa molécula de DNA é uma dupla fita. Então, você lembra que o DNA é constituído um ácido nucleico, é constituído por nucleotídeos, e esses nucleotídeos se encadeiam aqui em duas fitas, beleza? Você percebe que essa fita ela é torcida sobre ela mesma. Então a gente vai dizer que o DNA tem uma estrutura chamada de dupla hélice, beleza? Dupla porque ele tem duas fitas, você percebe que essa fita ela se torce sobre ela mesma, beleza? E essas duas fitas, elas se mantêm unidas por interações chamadas de pontes de hidrogênio. Então você vê aqui, tá vendo? Essas linhazinhas vermelhas que eu coloquei são as pontes de hidrogênio que vão unir essas duas fitas de DNA. Então, se você perceber ainda, essas fitas, a gente diz que essas fitas são complementares. Porque quando você repara a sequência de nucleotídeos nessas duas fitas, você repara que esse nucleotídeo que contém essa adenina, essa base nitrogenada, sempre está se ligando com uma timina, ó. Adenina com timina, timina com a adenina, percebe? E a citosina, que é esse nucleotídeo que tem essa base nitrogenada aqui, sempre se ligando com o nucleotídeo que tem uma guanina, C com G. Outro detalhe interessante que você percebe é que a adenina ela sempre interage com a outra timina da outra fita através de duas pontes de hidrogênio, enquanto que a citosina e a guanina se interagem com 3 pontes de hidrogênio. E aí, ó, olha para cá para você não esquecer. Você vai lembrar, ó, timina sempre se liga com a adenina e guanina sempre com citosina e vice-versa. Então, macetinho, ó, lembra da tia Ana, ó. Tia Ana gosta de cama, ó, com 2 e com 3. Aí você não esquece, ó. Timina e adenina, 2 pontes de hidrogênio, guanina e citosina, 3 pontes de hidrogênio. E a partir, gente, desse esboço aqui, e a partir dessas características da estrutura do DNA, inicia todo o estudo nessa molécula, a gente descobre, a gente vê fisicamente o gene, a gente conhece agora a estrutura do gene, e a partir daí a gente pode manipular esse DNA, e aí vem as consequências dessa engenharia genética toda. Valeu?